E vocês pediram, e tá aí o vídeo do chapéu de Paquita. Vai precisar de régua. Como eu não tinha régua, eu peguei uma trena. Vai precisar de cola quente. Eu usei umas bolinhas douradas que eu tinha para fazer a correntinha, né? Como a gente não tem correntinha, você pode usar corrente também. Tesoura, folhas de EVA. Nesse caso, eu tô fazendo chapéu vermelho, dourada e vermelha. Caneta. Gente, boa parte do vídeo tá acelerada, então presta bastante atenção, é porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, bora começar? Vamos lá. Pegue a trena. Gente, vai ficar um pouco maior isso aí, tá? Porque eu tirei a medida errada, mais pra frente vocês vão ver que até o tamanho do EVA vai estar menor. Esse chapéu eu fiz de 18 centímetros de altura, tá? 18 centímetros de altura, deu em torno de quase 50 centímetros. Né? Por isso, não tem como eu passar a medida certa, né? Da largura, porque cada cabeça tem um tamanho. Então, o que vocês vão fazer antes de fazer a largura? Pegar uma fita métrica e medir a largura, tá? Da sua cabeça. E aí, você vai fazer as marcações no EVA. Né? Então, 18 de altura, nesse caso, aí foi em torno de 50 centímetros de largura. Aí, vocês riscam com a caneta, e vocês vão observar que vai, né, ficar essa beiradinha aí onde eu risquei, tá certo? O que eu vou fazer? Né, a largura eu tirei, tá vendo? E deixei essa beiradinha para facilitar na hora de colar o chapéu, né? Porque a gente vai fazer ele um cone, né? Um cilindro, desculpa. E aí, no que você vai fazer esse cilindro, a gente vai precisar dessa beiradinha para ajudar na colagem. Depois vocês vão pegar a folha de EVA com glitter e vai colocar essa medida que a gente fez do EVA rosa. Por que eu tô fazendo duplicado? Para poder ficar mais firme e também para ter essa beiradinha aí para poder auxiliar na hora de colar. Então, já que tá marcado o EVA rosa, você já marca, né, no EVA com glitter a medida certa, né? Só que nesse caso a gente vai medir sem aquela sobrinha, né? Aquela sobrinha que eu deixei na beiradinha que vocês estão vendo aí agora. Faço as marcações, risco e depois eu vou cortar. Depois de tudo já cortado, tá vendo? Uma folha em cima, você coloca uma folha em cima da outra, justamente o EVA com glitter vai estar menor que a outra folha. E você vai colar com a famosa cola quente. Melhor cola da vida, cola tudo, até a alma, queima os dedos, mas tudo bem. Ela é vida, ela serve para tudo e ajuda e facilita muito quando você vai fazer o seu artesanato. Passa por volta de toda a folha. Aí, gente, olha, vocês podem perceber que eu já tinha tirado a parte certa, né? Que é os 18 de altura com a largura de mais ou menos quase 50 centímetros, que era a largura que eu fiz esse chapéu para si, do tamanho da cabeça da Si. Agora, depois que já cortou, nós vamos colar o chapéu. E vai lá, cola quente. Olha para vocês verem como é que a beiradinha ajuda e facilita na hora de colar. Você vai passar toda a cola, né, nessa parte da beiradinha que sobrou. E depois, onde que você vê que tá faltando alguma coisa, você vai colocando a cola quente aos poucos e vai fazendo todo o acabamento. Depois de tudo colado e o cilindro já pronto, o que a gente vai fazer?
a gente vai pegar o restante da folha. Deu errado, né, naquela medição, então eu tive que pegar uma folha nova e a gente vai marcar a tampa. Uma folha de EVA é o suficiente para fazer o chapéu, tá? O chapéu completo. Então, você vai pegar uma caneta, vai marcar a circunferência do chapéu, ou então você já pode colar direto aí no EVA e cortar depois. Eu, que sou muito detalhista, preferi marcar, né, a circunferência do cilindro referente ao chapéu. E depois, marquei tudo direitinho, cortei em volta, né? Pra poder depois colar. Então, aí, ó, centralizei tudo direitinho. E essa é a parte mais chata, porque o que que acontece? Pra você colar, você tem que passar a cola quente primeiro e colocar em cima depois. Porém, o que que acontece? Muitas vezes a cola seca. Então, você vai fazer esse primeiro contato, depois você vai virar o chapéu certinho e ver as partes que não estão com cola, para poder fazer o acabamento bem certinho, né, do seu chapéu. Depois que você já acertou todo o acabamento, colou direitinho, é hora de cortar as beiradinhas que faltam. Cortar bem rente, né, o EVA do cilindro, né, da parte do chapéu. Corte bem rente, não tenha medo, tá? Só não pode cortar os dois juntos, né, porque depois você estraga seu chapéu. E é o mesmo esquema. Se você vê que ainda sobrou alguma beiradinha que tá faltando cola, pega a cola quente e acerta tudo direitinho. E aí, vamos para a próxima parte. Agora, gente, é a hora de colocar a aba do chapéu. Eu vou tentar depois reproduzir para vocês, quem quiser, essa abinha, o molde dessa aba, tá? E vocês vão pegar, né, o que sobrou do EVA, vai passar a caneta, né, com o molde, depois vai recortar essa aba. Notem que aí mais pra frente, né, vocês vão ver que eu fiz uma abinha a mais, né, do que já tem, para poder ficar mais firme. Mas quem quiser não precisa fazer, tá? Pode deixar reto conforme o molde. Eu fiz reto outros chapéus com essa parte reta, ficou tão bom quanto se tivesse essa abinha também. Recorta, e aí que vem uma parte que eu tenho que explicar bem direitinho, que é a parte mais chata, que é como é que a gente vai fazer todas as marcações e colocar a aba no chapéu. Então, vamos lá. Pegue a aba e você vai ver mais ou menos onde é o centro, né? Tendo base como a parte de trás da emenda, e vai pegar a caneta para poder marcar onde está essas abinhas. Tá vendo que eu tô segurando bem? Agora eu levantei, vou pegar uma caneta e vou marcar, né, onde eu vou precisar cortar. Por que que eu vou precisar cortar? É para poder encaixar essas abinhas, esses pedacinhos, para ficar bem ajustado no chapéu. Então, a gente vai fazer dos dois lados, né? Então, serão 3 cortes. Da mesma forma que a gente faz do lado, a gente vai fazer do outro e depois a gente vai fazer no meio do chapéu. Essa é a parte mais chata, né, de fazer o chapéu da Paquita, mas com o tempo você vai tendo mais paciência até você conseguir. O negócio é não desistir, porque o chapéu fica mar e a fantasia, mesmo que improvisada, fica super bonita. Depois que me marcou, né, igual eu falei, você vai cortar essas partes. E depois que você cortar tudo direitinho, você vai encaixar as abinhas aí nesses cortes. Igual eu falei, é um pouquinho chato, mas fica lindo, você vai arrasar. Olha, encaixa direitinho. E depois que você encaixar as 3 partes no chapéu, você vai pegar a cola quente e colar essas 3 abinhas na parte de dentro do chapéu. Bora fazer o acabamento? Então, com outra folha de EVA, a folha de EVA dourado, a gente vai fazer todo o acabamento desse chapéu.
que é as partes douradas. Eu peguei toda a folha, né, toda a largura da folha de EVA e através dessa largura, o que eu fiz? Eu risquei, fiz uma tira e através dessa tira eu vou fazer mais duas para poder fazer o acabamento. Note que na primeira tentativa eu quis fazer pela medida da trena, mas ficou muito grosso. Mas depois eu fui dividir essa tira no meio para poder colar. É aproximadamente, e depois eu fiz outro chapéu, coloquei 1 centímetro, tá? Cada faixa tem 1 centímetro de altura e a largura de um EVA em torno de 60 centímetros de largura. Agora é hora da detalhista. Vamos para as bolinhas de acabamento. Então, eu peguei uma moeda de 25 centavos, circulei no EVA e agora vou cortar. Após cortar, né, essas duas bolinhas, nós vamos colá-la no chapéu. Agora é hora de fazer o X. Não se preocupe. Ou você pode fazer a mão livre, nesse caso eu peguei também a largura da trena, ou então você pode imprimir, né? Fazer uma folha de papel, fazer o X, imprimir e fazer como molde. Esse X tem aproximadamente, igual eu falei, 1 centímetro. Então, você pode tentar fazer igual eu fiz, a mão livre, 1 centímetro de cada lado, e depois ir acertando da melhor forma possível até que ele se encaixe e fique com as perninhas iguais, né? Para dar aquela assimetria certinha. Depois é cortar, né? Com a famosa cola quente, colar no topo do chapéu, né? Olha aí mais ou menos a parte central, para ver se vai ficar tudo certinho. Terminado de colar o X, é hora de colocar a última parte, que é a nossa correntinha. Então, eu poderia ter colado essa correntinha no momento em que eu coloquei a bolinha, facilita bastante. Mas como a pessoa não é muito inteligente, o que ela fez? Ela colou depois. Essa correntinha tem aproximadamente 55 centímetros, tá? Vocês vão pegar e medir 55 centímetros. Se você quiser, pode pôr maior ou pôr menor. Vá do seu gosto. Mas essa eu usei 55. Igual eu te falei, a dificuldade para colocar. Poderia ter colocado antes, junto com a bolinha. Colou de um lado. Colou do outro lado. E pronto, está pronto o nosso chapéu. Infelizmente, acabou que não teve como eu filmar, a gente começou a filmar, mas deu um probleminha. Então, eu coloquei essas fotinhos aí para vocês verem como que ficou o chapéu no final. Então, é isso, pessoal. Espero que gostem do vídeo, façam chapéu e caiam na folia. Agora, pensar se eu vou gravar de novo, aí eu vou ter que pensar bastante, porque dá muito trabalho. Um beijo e até a próxima.